Salve, salve, galera! Vamos ao item 17. No desenvolvimento do texto, o que predomina Peraí. No desenvolvimento do texto, certo. Está falando sobre a forma do texto? É sobre a forma? Não. É sobre o conteúdo? Bem. Se é sobre o desenvolvimento do texto, está falando sobre progressão temática. Sim. Se é sobre o tema, é o conteúdo, né? Seria sobre a linguagem? Não, a linguagem é expressão. Por que eu estou fazendo isso? Para lembrar você que o texto literário tem 3 pilares. O primeiro é a forma, o segundo é o conteúdo e o mais importante deles é a linguagem. Normalmente, o item ele é voltado para um dos pilares. Se for um item mediano, ele vai colocar 2 pilares. Se for um item super complexo, ele vai colocar os 3 pilares. Normalmente, o item cobra um dos. Quando o item é um pouco mais complexo, 2. E quando é um item super difícil, ele envolve os 3 pilares. Neste caso em particular, conteúdo, certo? Então, professor, se a questão é sobre o conteúdo, é uma questão sobre o quê? Sobre gêneros literários. E quais são os gêneros? Vamos lá? Lírico, quando o texto é sentimental e subjetivo. Épico, quando o texto é histórico e heróico. Dramático, quando o texto dispensa narrador e o enredo é apresentado através da interação entre os personagens. Ele é feito para representação. O texto é narrativo, quando ele tem um narrador e essa narração é feita em prosa. E o texto é satírico, quando ele é constituído com a intenção de crítica. 1, 2, 3, 4, 5. Lírico, épico, dramático, narrativo, satírico. Ponto, tá bom? Agora, uma informação extra, muito importante. No mesmo texto eu posso ter características de mais de um gênero literário. Agora veja. Eu quero o que predomina, ou seja, eu quero saber qual foi a intenção principal. Este texto ele foi feito com que propósito principal? Lírico, épico, dramático, narrativo ou satírico? Bem, se a intencionalidade principal foi expressar um sentimento, emitir um juízo de valor, dar opinião sobre alguma coisa, lírico. Se o mais importante foi evocar um fato histórico com a intenção de exaltar um herói ou um povo, épico. Se o mais importante foi construir um texto em que a substituição de qualquer outra coisa, por ação, por representação, eu substituo o sentimento do lirismo ou a dimensão narrativa do épico pela ação, pela representação. Se o texto se caracteriza pela presença de personagens em cena, se eu consigo identificar uma interação entre personagens, estrutura dialógica, diálogo entre personagens, aí eu tenho um texto dramático. Se o texto foi feito em prosa com a intenção de contar uma história, narrativo. E se a intenção principal for a crítica, é um texto satírico. Então vamos com calma, tá bom? Agora vamos aqui, ó. Referência, Cecília Meirelles. Qual é o título da obra? Está em negrito. Romanceiro da Inconfidência. Nossa! Cecília é uma autora moderna, portanto uma autora do século XX. Ela é uma autora do modernismo, mais especificamente da segunda fase, tá bom? A tendência dela é conhecida como poesia de 30, tá bom? Agora vamos lá. Professor, mas é romanceiro. O que é romanceiro? É um livro de romance. O que são romances? Pequenos poemas narrativos, ou seja, pequenos poemas que contam histórias. E por que da Inconfidência? Porque está evocando um acontecimento histórico importante. Qual é? A Inconfidência Mineira, que aconteceu no século XVIII. Professor, então, se esse texto evoca um fato histórico, eu já vou logo pensar que ele é um texto épico. Tome cuidado, viu? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque para ser épico tem que evocar um fato histórico para exaltar. Tá? O Romanceiro da Inconfidência foi feito pela Cecília Meirelles com a intenção de evocar um fato histórico que foi a Inconfidência Mineira para fazer uma reflexão crítica. Portanto, nós temos um texto opinativo, é a opinião da autora sobre o fato histórico. Como ela se encontra 2 séculos depois do acontecimento, ela tem isenção, ou seja, a sua opinião tende a ser uma opinião mais racional. E o que ela faz? Ela evoca o fato histórico com a intenção de dar a opinião dela. Portanto, o gênero prioritário não é o gênero épico, porque a intencionalidade não é de exaltação. O gênero prioritário é o gênero lírico. O mais importante é emitir um juízo de valor.
Pode apresentar uma dimensão satírica? Pode. Ela pode fazer uma reflexão crítica? Sim. Sim, pode sim. Mas a questão é clara. Qual é a intenção principal? O propósito principal da autora, que é uma autora prioritariamente lírica, é o lirismo. Ou seja, ela pega o fato histórico com a intenção de refletir sobre ele, de dar a sua opinião. Se é um texto prioritariamente opinativo, não há o que pensar. Então vamos lá. Ó meio-dia confuso, ó, já está dando opinião. Ó 21 de abril sinistro, 21 de abril? 21 de abril... Ei tio, eu tenho lembrança que 21 de abril é feriado. Alusivo a quê? Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o Martin da Inconfidência. Olha, foi sinistro, na opinião de quem está falando. Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação. Quem ordena, julga e pune. Quem é o culpado e inocente? Na mesma cova do tempo, na mesma cova do esquecimento, no sepulcro do esquecimento, cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças, o sangue dos enforcados, liras, que são poemas, espadas, armamentos, cruzes, representam morte, pura cinza, agora são. Na mesma cova, no mesmo sepulcro, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Há uma reflexão sobre um acontecimento histórico, há um posicionamento da voz poética. Bem, se há um posicionamento, o mais importante é opinar. Se o texto é predominantemente dissertativo, argumentativo, se o texto foi constituído por uma voz poética com a intenção de expressar um sentimento ou opinião sobre o fato, nós temos um texto predominantemente lírico. Tem alguma dimensão épica? Tem, porque tem um resgate histórico, mas não é predominantemente épico. Porque para ser, precisaria ter uma dimensão de exaltação. Nós precisaríamos de um narrador. Aqui não tem um narrador, aqui tem uma voz poética. Tem o meu lírico dando a sua opinião, não está contando uma história. Na verdade, está revisitando o passado para opinar. É diferente, tá? Letra A. Opinião da voz poética sobre o momento descrito. Acertou, miséria. Resgate histórico que visa glorificar a nação brasileira. Está errado. Não visa glorificar, não. Visa dar a opinião da autora sobre o fato histórico. Ação representada diretamente ao leitor, através da interação entre personagens. Esse aqui é texto dramático. Esse texto aqui não é dramático, ele não foi feito para representação. Cadê os diálogos entre personagens, né? Narração direta e impessoal de episódio marcante de quadros da história colonial do Brasil. Narração direta e impessoal. Impessoal é quando não tem a opinião, é quando é objetiva. Aqui é subjetiva, a opinião da voz poética. Ataque contundente aos desmandos administrativos da coroa portuguesa. Não existe uma crítica aos desmandos administrativos da coroa portuguesa. Existe uma opinião crítica sobre o fato histórico. Como o aspecto mais importante, opinativo, predomina o gênero lírico. Eu posso dizer que esse texto predomina o gênero lírico, tem um viés épico e um viés satírico? Sim, mas predomina o lirismo porque o mais importante era emitir um juízo de valor, era dar uma opinião. Sendo assim, a resposta é a letra A. Beleza, galera? Valeu!